da vovozinha, porque é minha origem. Eu sei que eu vou me emocionar, porque a minha mãe foi que me colocou aqui hoje. Minha mãe é originária da Semana da Mulher Espírita. E eu nunca fiz palestra na Jornada da Mulher Espírita. Então, quando o meu nome é Cloriana Maria da Silva Leal, e quando a nossa irmã me coloca como Cloriana Batista, eu disse assim, eu sei que recado é esse. Então, vamos começar segurando as emoções. A ecologia parece um tema distante. A gente pensa que, em primeira instância, né, até conversando com a Luciana, que fez a poesia linda, Luciana, e ela disse assim, eu não sabia que eu tivesse ecologia, e eu fiz uma poesia que eu acho que eu não vou falar em ecologia. Ela falou tudo de ecologia. Tudo. Porque a gente aprendeu que ecologia é um tema distante da alma e do coração. E aí eu disse para a Luciana, a poesia fala de amor? Ela disse sim, eu digo, é toda ecologia. Ecologia, não sei se vocês tiveram alguma oportunidade de estudar, mas geralmente até na escola primária a gente ouve esse tema, e o tema fica muito voltado à ciência, à biologia, e a gente começa a esquecer que tem tudo a ver com a espiritualidade. Então, o termo em si, ecologia, significa as relações dos seres vivos e não vivos. Olha a coisa começando com a espiritualidade. Os seres vivos e não vivos, as relações entre eles e o meio ambiente. Então, veja bem. Quando nós temos um tema que já fala dos seres não materiais, é pura espiritualidade. E aí, o que está acontecendo conosco? Nós estamos ficando tão distantes por não conceber a palavra ecologia como espiritualização que a gente esquece da natureza e da própria vida. Porque nós somos natureza. Nós costumamos dizer assim, quando estou numa sala como essa, que a gente não vê muito verde por aqui, né? Tipo verde natureza, verde plantinhas, verde. E a gente faz assim, aí eu faço uma pergunta, aqui tem meio ambiente? E muitas pessoas começam a dizer que não. Esquecem que o ar que a gente respira é natureza, que nós somos natureza, e que o pensamento positivo é natureza. Então a ecologia, né, não sei se vocês lembram do conceito na escola, ela ficou muito na academia. E ficou tanto na academia que eu não sei se vocês sabem em que ano a ecologia começou a ser estudo e o termo da palavra. Adivinhem quantos anos tem esse termo ecologia? 151 anos. É quase a idade, né, dos estudos da doutrina. 151 anos. Porque o termo natureza, o termo ecologia, ele é completamente espiritualizado. Nós é que estamos esquecendo, e aí a gente esquece de cuidar, inclusive, do outro. Porque quando você não cuida do outro, você não está compreendendo nem o que está fazendo aqui na Terra. E cuidar do outro, já há mais de 800 anos, nós tivemos de forma inspirada o nosso Francisco de Assis. Lembra o nosso patrono da ecologia, patrono do meio ambiente, é Francisco de Assis. Porque ele já intuído na época, antes da descoberta, porque 800 anos é muito maior do que 150, então ele já intuído, ele já colocava que nós temos vários irmãos, que não só os seres humanos, nós somos irmãos das plantas, nós somos irmãos da água, nós somos irmãos dos animais. E aí a gente começou a se desagregar dessa constituição planetária, de compreender que os seres vivos não são apenas os seres humanos, e a gente começou a matar. A gente mata os animais para comer, não teria necessidade, mas a gente ainda faz isso.
nós matamos os animais que a gente chama de inferiores ou de que eles estão à nossa disposição para a gente matá-los. Então, isso não é amor. Isso não é entender a ecologia enquanto espiritualidade. E também não há nenhuma condenação, que a doutrina espírita é uma doutrina de libertação, quando o próprio Chico dizia assim: o mal que nos faz, o maior mal é o que sai pela nossa boca e não o que entra. Então, ele já tentou equilibrar e amenizar a nossa fase, né? A nossa fase evolutiva de que ainda estamos matando os animais para comer. E, às vezes, a gente, no tema ecologia, a gente não percebe que eles são nossos irmãos e nós estamos fazendo... E isso está lá escrito no Evangelho, que nós não devemos o quê? Tem até na Bíblia e nas lições de Moisés, que nós não devemos matar, né? E nós fazemos isso constantemente. Mas essa libertação, ela precisa é preciso que haja, e muitas vezes a gente só vai conseguir, não só pela dor, mas pelo amor efetivo aos irmãos. Quando a gente começa a sentir a dor dos animais, por exemplo, para que a gente se alimente, sacie a nossa fome. E, às vezes, a gente não tem nem noção do sofrimento que eles passam, e a gente continua não tendo essa consciência. Porque a questão ecológica é a gente começar a criar uma consciência ambiental dessas relações com os outros seres vivos, porque nós vivemos numa cadeia, numa teia. Raciocinem comigo. Uma teia de aranha, por exemplo, ou uma teia de tecido. Quando a gente puxa uma perninha, o que é que acontece com o resto da teia? Vai junto, né? A gente puxa uma linha, as outras vão junto. Então, tudo que nós fazemos, e aí bem a poesia de Luciana colocou... Quem é que lembra do refrão que ela colocou? Não sei se chama refrão. Engenheiro não sabe muito de poesia, não, viu? Mas como é que... Esquece as sombras do mundo e acende a luz que palpita. Isso é ecologia pura. Porque a ecologia, nós temos vários tipos de ecologia. Nós temos a ecologia social, a ambiental e a mental. O que Luciana trouxe foi uma ecologia mental. Aí, quando ela dizia assim para mim, acho que não vai encaixar, não. Eu disse, é de quem? Ela disse, foi inspirada por Emmanuel. Eu digo, é por amor, então vai ter tudo a ver. E, quando ela faz a poesia, ela diz a mensagem que eu vim trazer, de que nós precisamos esquecer um pouco das sombras, porque essas sombras, elas estão em nós. Quando nós não amamos os nossos irmãos, é porque tem sombra em nós. E a gente precisa esquecer. Lembra quando Joana de Ângelo diz, te perdoa para poder tu avançar? Então, a gente precisa entender essas sombras que nós ainda temos, mas a gente só vai conseguir avançar se a gente perceber o conhecimento da mudança para que a gente possa evoluir, porque nós estamos aqui para evoluir. Então, o conhecimento da ecologia, ela nos traz uma consciência evolutiva. É puro isso. Eu fui para a palestra e era tudo sobre ecologia. E o que foi que você trouxe para a família, para os vizinhos, para o trabalho, sobre a mensagem? É que nós precisamos ampliar a nossa consciência do amor ao próximo. Do amor ao próximo. Ok? Então, o amor ao próximo, ele está totalmente vinculado à ecologia. Se eu amo o meu planeta, se eu amo a minha cidade, o meu país, a minha rua, a minha casa, os elementos que estão em torno de mim, se eu amo, eu estou plenamente praticando a ciência da ecologia, que é o que vai nos manter um planeta feliz. Tem vários celulares desligando. Que tal a gente aproveitar esse momentinho e desligar todos? É uma ideia boa, não é? Não é uma ideia boa? Bom, então, voltando ao tema, nós passamos 150 anos, 151, na verdade, para refletir a questão espiritual com a questão ecológica.
Mas tem várias coisas na prática que a gente poderia já refletir. Por exemplo, quando a gente fala em ecologia e a gente descobre que nós não estamos atentos a esse tipo de evolução, que nós estamos ainda com um sentimento muito egoísta, muito egóico, muito voltado para a gente mesmo, e a gente começa, nessa correria do dia a dia, de buscar cada vez mais uma felicidade no lugar que não existe, que é no consumo, a gente começa a se distanciar de Deus. E a gente não percebe isso. A gente ainda tem uma cultura de que Deus ele está em algum lugar, ou dentro apenas da igreja, ou do centro espírita, ou do templo. Ele precisa estar na nossa consciência. Todas as mensagens falam isso. Mas, para que ele esteja na nossa consciência, precisamos despertar essa consciência e fazer uma aproximação maior com Deus. O que está acontecendo hoje com as nossas crianças? As nossas crianças não conhecem mais a natureza. Elas não conhecem, elas estão dentro de uma caixinha, eu digo caixinha apartamentos. Estamos num quadrado e as crianças não conhecem mais o verde. Veja, nós mesmos estamos fazendo isso, porque nós somos responsáveis pela educação dos menores. Mas nós estamos fazendo isso. A gente não tem mais plantas, a gente não tem mais verde, a gente só tem calçadas, né? A gente só tem janelas fechadas. E a gente começa a se distanciar de Deus. Quando eu tenho uma distância da natureza, eu tenho uma distância de Deus. Então, vamos elencar alguns roteiros. Se eu não tenho uma aproximação com a natureza, eu não consigo também ter uma aproximação com o ser humano. Porque eu começo a perder a sensibilidade, eu começo a perder a energia da natureza. E começo a ser uma pessoa cada vez mais fria, uma pessoa cada vez mais distante dos sentimentos que a natureza nos ensina constantemente. Alguém já pensou numa árvore? O que uma árvore faz para a gente? Uma árvore. Preste atenção ao verbo que vocês vão dizer. Ela nos dá frutos. Ela nos dá sombra. Ela nos dá oxigênio. Ela nos dá... Então, é um ser vivo, irmão, que só tem doação. Não pede nada em troca. A própria natureza consegue se restabelecer, né? Às vezes a gente tem que dar uma ajudinha, tem que botar água, mas a natureza também chove, por aí vai. Então, assim, mas ninguém quer saber das plantas, nem assimila os exemplos dela. Não assimila. Então, assim, estamos nos distanciando. Eu vou pedir para levantarem as mãos quem tem uma árvore em casa. Segura aí. Eu falando árvore. Vamos começar por árvore. Quem tem árvore em casa? Contando aqui de longe, não tem 20% do auditório. Agora, quem é que tem um arbusto em casa? Arbusto é uma árvore menorzinha. Também um grupo pequeno. Quem tem uma horta em casa? Uma horta. Isso é um grupo privilegiado, que eu já fui em lugar que ninguém levantava a mão, ninguém tinha horta. Pessoal, meus irmãos, vamos lá. Então, assim, o que a gente percebe? As pessoas querem distância de árvore, porque dizem assim, dá muita folha, eu tenho que varrer. Não é isso? A maioria, por isso que eu vi um grupo pequeno, a maioria diz assim, eu não quero uma árvore porque eu tenho que varrer. Se você fizesse uma prece, se você meditasse em silêncio, varrendo as folhas de uma prece, ou varrendo as folhas em prece, você já era uma pessoa melhor. Você já curava as suas dores, as suas mágoas, as suas tristezas. A natureza, não sei se você sabe, isso tem pesquisa científica, que você sai do estresse se você abraçar uma árvore. Se você abraçar uma árvore, você não quer nem árvore junto de você. Então, assim, as árvores são seres vivos, nossos irmãos. E é de uma doação
de uma doação constante, que é o maior exemplo que a gente poderia ter de um amor igual ao amor das mães, de um amor, como é que a gente chama? Amor incondicional. A natureza é amor incondicional. E por que a gente quer se distanciar dela? Será que o nosso espírito está paralisado e não quer mais evoluir? Ou acha que evolui só se você fizer outras coisas que não seja amar a natureza? Se você amasse a natureza e não fizesse as outras coisas, você evoluía mais. Sabiam disso? Porque a natureza, ela nos doa um fluido que é igual a de um passe magnético. Então, você se conectar com a natureza é você se aproximar de Deus muito, muito perto. Não precisa fazer um link com outra instância. Você já está numa ligação direta. Porque esse amor, e aí eu estou falando só das plantas por enquanto, é igual para a água. Quantas vezes as pessoas se curam na água, com a água? E a água é outro elemento natural, exclusivo de cura. A água, as plantas, o próprio solo que você pisa. Tem solo abençoado. Tem pessoas que viajam para determinado lugar para pisar num determinado solo, porque o solo recebeu tanta prece, tanta energia, e foi de um link, uma ligação espiritual, que aquele solo a gente chama solo sagrado, por exemplo. Então, assim, a natureza toda, ela está em volta. O ar, o solo, a água, as plantas. Outra coisa que a gente não percebe é que, quando eu tenho árvores, todo mundo só pensa assim, porque é uma coisa que vem sendo falada há muito tempo. Quando eu tenho árvores, eu tenho ar puro, não é isso? Mas também nós temos água pura quando nós temos ar. Quando nós temos árvore. Porque as árvores, elas são... Lembra das raízes? Elas são como um raio, né, dentro da terra, que permite que a água vá até lá. Então, quando eu não tiver mais árvore, eu não vou ter mais água também. Porque as águas das chuvas e as que correm pela rua, elas precisam penetrar o solo para criar uma camada lá, uma camada que a gente chama de lençol freático, lençol de água. Lembra quando a gente tem um lugar que não tem a água da concessionária, né, a Cagepa, aí a gente, vamos perfurar um poço. Mas se eu tiver um terreno estéril, que eu não tenho árvore, que a água não desceu para ficar lá, eu também não tenho água. O pessoal de Campina Grande tem passado muito aperreio, né? Mas eles lá não estão atentos também à questão de plantar. Então, nessa questão inicial, primária, de amar o meio ambiente, precisaríamos, pelo menos, não poluir as águas. É uma responsabilidade espiritual. Não poluir as águas, não poluir o solo, manter as árvores vivas. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente, para adotar uma árvore, é um compromisso tão sério, porque uma árvore você pode plantar. Não, eu já plantei 10 árvores. E ela está viva? Ela ainda continua lá? Uma árvore passa 100 anos, minha gente. E a gente encarna ou desencarna, e as árvores deveriam estar lá. E nós só fazemos desmatar. A própria urbanização, que é um processo natural do crescimento populacional, a urbanização faz com que a gente derrube árvore. Mas só que existe legislação, que se você derrubar uma árvore, tem que plantar 2, pelo menos, ou 4. Mas o que está faltando porque as pessoas não fazem isso? Porque não é legislação. Não é legislação. Como eu falei antes, foi de 1866 que o termo ecologia foi colocado para a humanidade. 151 anos. Mas só nos anos 60, por conta de uma movimentação política, uma questão mais abrangente em divulgação, foi que as pessoas começaram a conhecer a ecologia. Mas conhecer não é fazer. Conhecer não é amar. Então, as escolas... Estamos aqui com a professora também, colega da escola, do Instituto Federal da Paraíba, né, que é a Rafaela. As escolas ensinam, mas elas ensinam de forma muito fria. Raros professores que ensinam com amor. Por isso, os centros espíritas precisam estar atentos nessa questão ambiental, nessa questão ecológica. E aí foi uma surpresa muito grande para mim, vou me emocionar de novo.
quando me chamaram para falar do tema ecologia. Quando eu recebi a mensagem, eu disse assim, o que foi que houve? O pessoal começou a refletir sobre essa questão ecológica. Então, assim, é espiritualidade pura. Nós tínhamos um repórter que é espírita no Rio de Janeiro, mas ele é paraibano. Ele só fala de ecologia. E junto à ecologia ele fala de uma coisa ligada, conectada à ecologia, que é a vida. Ele trabalha com a questão de suicídio. Quem sabe o nome dele? Todo mundo chama de Trigueiro, André Trigueiro. Ele passa muito, que ele é repórter, na Globo News. Então, às vezes, uma vez ou outra, que ele aparece na TV Globo. Mas, assim, o tema dele específico é ecologia. Ele tem vários livros de ecologia. Um outro estudioso de ecologia com o viés da espiritualidade, porque senão fica daquele jeito, na academia, na biologia e distante da espiritualidade. É o Leonardo Boff, que já é, ele não é mais padre, mas ele continua professor e estudando ecologia. Se vocês colocarem na internet o nome ecologia e colocar lá Leonardo Boff, vocês assistem vídeos e palestras de chorar, de tanto que ele diz o que nós estamos fazendo conosco mesmo. Porque toda vez que você destrói cada pedacinho do planeta Terra, que seja na instância do ar, da água ou do solo, você está se destruindo. E aí, para tudo que a gente usa, que a gente consome, alguma coisa foi degradada. Por isso que o consumismo é um dos maiores danos da humanidade. E aí ele está conectado, adivinha com o quê? Com a vaidade, com o egoísmo. Quando nós consumimos sem parar, algumas pessoas têm uma doença do consumismo e, na hora que tem qualquer desequilíbrio, corre para comprar alguma coisa. Porque, quando compra, se sente melhor, maior, mais poderoso, melhor do que as outras pessoas, e aí, aquele sentimento que ainda é sombra e ainda não é luz, ele vai se apoiando nesse consumismo e nós começamos a degradar o planeta. Vejam bem a relação. Quando você consome sem consciência, quando você consome desequilibradamente, você desequilibra o planeta. Então, um exemplo sempre que a gente fala assim, mais simples, né, que às vezes as mulheres levam mais culpa disso, mas é só uma questão espiritual, de comprar roupa demais, sapato demais. Você às vezes se desequilibra de nem se educar e vive comprando uma roupa atrás da outra, uma roupa atrás da outra. Tem que comprar pelo menos, não é porque é São João, é porque não sei o que lá. Não consegue viver sem consumir. E esse consumo degrada o meio ambiente, e quando degrada o meio ambiente, você é corresponsável em degradar esse meio ambiente. Aí, assim, mas, Claudiana, o que é que eu devia fazer, então? É ter equilíbrio, é ter consciência do que você vai comprar. Se você vai comprar alguma coisa, a gente tem que fazer na mente um estudo do berço ao túmulo, do mesmo jeito da nossa encarnação, do berço ao túmulo. Então, onde é o berço de uma coisa que eu comprei e não pensei? No meio ambiente. Então, vamos dar um exemplo de um sapato. Eu vou consumir um sapato. Não, eu já tenho 30 pares de sapato, mas eu passei ali um tão lindo, vou comprar outro. Vocês não têm noção de como um sapato degrada o meio ambiente. Porque um sapato tem vários elementos juntos. Inclusive animal. Inclusive tem que morrer alguém para usar o couro e tudo mais. E a gente não pensa. A gente só pensa no consumo. Nós estamos ainda com uma mente que ela está infantil. Aqui eu não estou dizendo para ninguém deixar de ser lindo, maravilhoso, nem de se apresentar bem. Lembra das mensagens de Chico? Chico, do mesmo jeito que diz que o que faz mal é o que sai pela boca, ele, quando usava peruca, todo mundo sabe disso, que ele usava peruca, e ele foi questionado por isso, se era vaidade. E ele disse, é caridade. Chico tinha um problema na cabeça, cheio de umas crequinhas, não sei se vocês sabem disso. Sabe a pessoa quando fica muito calvo e leva sol e tal, e a idade, aí ficam umas feridinhas. Então, assim, ele achava tão não caridoso se apresentar de forma organizada, que ele usava peruca. Então, assim, por isso que a gente não deve julgar ninguém e, ao mesmo tempo, todos devem criar consciência
do que realmente está fazendo nessa relação com o meio ambiente. Então, se eu tenho um desequilíbrio no consumo, eu tenho que refletir o que eu estou fazendo comigo e com o planeta. Vocês sabem da crise do nosso país. Cada dia com mais crise, e principalmente crise ética. Mas, na questão da crise financeira, né, a crise econômica, nós poderíamos ter uma vida melhor, porque se nós tivéssemos maturidade ambiental e ecológica. Vou contar uma historinha para vocês. Eu tenho uma amiga, que é também amiga do Instituto, e ela começou a caminhar com a gente e ela deixou de comer carne, por exemplo. Mas isso não é obrigação para ninguém. Mas ela achou interessante, inclusive para a saúde dela. Você sabe que carne, o pessoal diz assim, quando a pessoa tem uma doença muito grave, a primeira coisa que o médico diz é assim, pare de comer carne. Eu não sei como é que as pessoas ficam defendendo que carne é uma coisa boa. Realmente, carne é fraca. Então, mas o exemplo dessa minha amiga é o seguinte, ela disse, Claudiana, tu não acreditas, depois que eu mudei o meu sistema de vida, e não foi por influência minha, não, foi ela que despertou e quis esse caminho. Então, nesse mês que ela me contou, ela disse, eu economizei R$ 1.200 na feira. Aí eu disse, me conta isso, porque eu quero dar esses exemplos para todo mundo. Ela e mais 3 filhos, adultos. E ela disse, eu fazia a minha feira por semana, com as questões de legumes, carne, essas coisas todas da feira. Ela disse que era R$ 550. Os meninos são bem fortinhos. Vale por 3. Depois vale por 6, os 3 valem por 6. E ela disse que fazia essa feira de R$ 500 por semana. Aí ela disse, quando mudou a qualidade de vida dela, começou a fazer uma horta, começou a comprar comidas na feira e não mais em supermercado, porque o supermercado, tudo que está lá é um pouquinho mais caro do que na feira. E ela começou a mudar esse ritmo de vida, aí ela disse assim, eu não acreditei que sobrou R$ 1.200 em um mês. E ela ficou assim, de forma fantástica, ela ficou impressionada. E a gente nunca falou da questão de se aproximar da natureza para economizar efetivamente dinheiro, mas economiza. Porque se você tem uma visão de reaproveitamento das coisas, se você tem uma visão de baixar o teu consumo desequilibrado, você naturalmente sai de qualquer crise financeira, porque você começa a refletir o que é que eu estou fazendo. Por que todo mundo que me oferece alguma coisa eu tenho que comprar? Por que a televisão tem propagandas e propagandas eu tenho que comprar? Então, quando os centros espíritas, às vezes, faz um monte de cotas e tudo mais para alimentar a comunidade está passando por dificuldade, o carente, seria muito interessante somar, com isso que já se faz, somar educação ecológica. Como ela me apresentou, né, a Zelma, eu sou presidente de um centro espírita, mas por pura, vamos dizer assim, coincidência. Nunca tive pretensão e me apresentei como presidente do centro espírita porque ela me pediu. Mas é o senhor Arnóbio, que é o nosso presidente, ele tem 93 anos, já está com a saúde agravada, ele é o nosso presidente honorário, né? Eu sou de fazer as coisas. E ele sempre nos ensinou muito, ele dizia assim, Claudinha, ele me chama de Claudinha, Claudinha, Deus proverá. Bom, nesse movimento com o senhor Arnóbio há 15 anos, eu terminei, né, gerenciando esse centro espírita, que ele tem 2 unidades de caridade. É uma creche com 105 crianças e uma escola que a gente está erguendo com o nome de Escola Profissionalizante em Sustentabilidade. Se chama Divino Mestre. E essa escola, ela tem a função, dentro de uma comunidade extremamente violenta, ela tem a função de ensinar as pessoas a amar o meio ambiente, reduzir o consumo e compreender que você pode erguer casas, que você pode trabalhar na construção sem danificar o meio ambiente. Então, a gente constrói com pneus, com lixo, né? A gente transforma lixo, como Luciana, a gente tira a sombra e transforma em luz. Então, a gente tira o lixo da cidade, transformando em coisa boa. Por exemplo, uma coisa que a gente tem na legislação desde 2010, e a gente aqui, eu vou perguntar quem é que faz, mas é bem raro acontecer isso. Quem separa o seu lixo para coleta seletiva? Levanta a mão. Muito bom. É porque a gente também está numa comunidade aqui raríssima, né, de amor ao próximo.
Agora eu pergunto, quem é que separa o lixo orgânico? Que o lixo orgânico, dentro da cadeia de lixo doméstico, ele tem um volume de 50%. Quem separa o lixo orgânico e transforma em adubo? Levanta a mão. Aí já complicou mais, né? Não, só tem uma mãozinha ali, tesouro. Ah, eu também, né? Eu vou levantar a minha também. Então, assim, o resíduo orgânico, ele está na cadeia do resíduo doméstico, e os resíduos domésticos, para vocês terem uma ideia, ele tem uma potência de 65% de todo o lixo do mundo, 65% do lixo do mundo é doméstico. E dentro da cadeia desses 65% doméstico, 50% é orgânico. E a lei é de 2010, e ninguém está fazendo isso. Nós, além de estarmos distante da ecologia, da espiritualidade, do amor ao próximo, dessa ajuda que o planeta precisa, o planeta está em desequilíbrio. Os cientistas estão estudando e a escala que nós temos de aumento de... Todo mundo sente calor, né? Aqui a gente está em ar-condicionado, mas é de 1,6 graus para ir para 6 graus a mais. E os estudos e a manutenção e a espiritualidade está trabalhando com isso, usando todos nós como instrumento, para ver se a gente consegue deixar essa temperatura a mais só 2 graus. Mas, para isso, a gente vai ter que fazer muita coisa. E uma delas é separar o lixo. Uma coisa parece simples e, ao mesmo tempo, é complicada. Por que ela é complicada? Porque vai depender da consciência de cada um. Nenhum governo consegue separar o lixo. Nenhum. O estudo que eu fiz, eu me afastei 5 anos da questão, vamos dizer assim, do dia a dia do espiritismo, porque quem realmente se torna espírita, fica aqui. Para onde você vai, a cabeça vai junto, não é isso? Então, quem realmente se torna espírita, que o verdadeiro espírita a gente reconhece como? Como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Quando ele faz o quê? Empreende todo o esforço que ele tem para o que a gente tem de sombra transformar em luz. Esse é o grande esforço. Então, você só se reconhece espírita quando você diz assim: ah, meu Deus, eu sou ciumenta. Ah, meu Deus, eu sou vaidosa. Ah, meu Deus, eu sou meio egoísta. Ah, meu Deus, eu sou arrogante. Aí, quando você reconhece e diz: eu vou me esforçar para melhorar. Eu vou me esforçar. E começa a exercitar para melhorar. Então, esse é o espírita. Espírita não é nenhum santo, não. Ele luta todos os dias com o único inimigo que ele tem, ele mesmo. E assim, e olhe para não ficar muito nessa vibração, senão ele arranja mais uma companhia, né? E aí, se você é egoísta, aí os outros egoístas vão tudo para junto de você e você não entende porque não é feliz, né? Para ser feliz é tão fácil. O que precisa é amar e ser simples. É muito fácil. Só que a gente não consegue, não tem força, não decidiu efetivamente ser espírita e ser cada vez mais reconhecer. Lembra? A gente tem que se autoconhecer para poder identificar a nossa sombra, para a gente transformar em luz. E ninguém pode fazer isso pela gente. Nem o centro espírita faz isso por nós. O centro espírita, ele é como se fosse um professor, que, se você estiver afundando no meio do mar, aí o professor te ensina a nadar, mas não tira tudo lá do meio do afogamento, não. Ele chega junto, ensina tu a nadar, mas tu tem que pegar teus bracinhos e nadar. Nenhum centro espírita tira você da infelicidade, da doença. Quem tira todos os nossos males e transforma a gente para a luz é a gente mesmo, com consciência ecológica, com consciência espiritual, com consciência do amor. Então, eu aprendi desde cedo, como ela comentou, eu tenho 38 anos de doutrina espírita, e a pessoa que me deu uma força assim, de nunca mais esquecer da lição, eu acho que todos vocês conhecem, a Giselda. A Giselda Carneiro Arnaud é a minha mãe espiritual. Então, ela dizia assim, olha o que ela disse para mim. Logo que eu entrei na doutrina espírita, ela disse assim: Claudiana, a gente sofre porque a gente não ama. Só essa frase
não precisa mais de lição nenhuma. A gente sofre porque a gente não ama. Porque quando a gente ama, a gente perdoa. Quando a gente ama, a gente ama. Então, assim, vamos fazer o exercício de amar a natureza? Vamos começar mais simplesinho? Porque, olha, a árvore, ela não xinga a gente. Ela não fala mal. Ela não grita com a gente. A árvore é só quietinha lá e ela só dá sombra, fruto, né? O que mais? Ar puro, água, ela só é doação. Eu passei por uma dificuldade uma vez, eu já espírita, e aí eu orava, e eu ia para o centro espírita, fazia de tudo, e passando por uma dificuldade enorme. E aí eu li um livro. Vocês precisam ler esse livro, acho que muitos já leram, que é Simplicidade. Não tem um livro que é de Valdo, é um bem pequenininho, que ele diz assim, você abre lá e fala sobre a árvore. E isso tem 30 anos. O livro estava lá escrito, seja uma árvore. É uma historinha bem pequena, mas ela tem todo um conteúdo. Porque a árvore é puro amor. E se você por isso que quando você se aproxima de uma, ela te transmite, ela traz para você toda essa energia, todo esse fluido cósmico universal. Pessoas com depressão, pessoas com qualquer tipo de doença que lhe tenha afastado do espiritual e de Deus, se você se aproxima de plantações, que seja horta, que seja flor, mas se você se aproxima, você começa a mudar. Alguns psicólogos já estão fazendo isso. Eu não sei se vocês conhecem, tem um aqui no Cristo, junto daquele shopping, sem ser esse shopping novo, tem quase em frente ao shopping, não, é o Sul, Shopping Sul, quase em frente, e tem lá, Espaço do Ser, pronto. Só para eu dar um exemplo assim, bem prático do que eu estou falando. Lá, as pessoas chegam doentes mesmo, vão para as UPAs da vida, médico, não sei o que lá, remédio controlado, ou centro espírita, seja o que for, está em desequilíbrio. Quando chega lá, você faz um atendimento que parece um atendimento fraterno. Quando você chega lá, aí a pessoa que faz, treinada, né, para essa área da saúde, e ela lhe encaminha para você ir fazer, sabe o quê? Trabalhar na horta. Lá tem um professor, chama Yuri, tem um professor que ele está lá à disposição, é funcionário do governo, para curar as pessoas com uma horta. Porque à medida que as pessoas começam a se envolver com as plantas, começam a se envolver com a natureza, ela começa a absorver o amor das plantas e começa a mudar. E começa a se melhorar, a se curar, chega até a retirar os medicamentos fortíssimos de depressão e de desequilíbrio mental. Só para vocês terem uma certeza do que eu estou falando, não é porque eu sou ambientalista, eu sou pacifista, que eu estudo sustentabilidade, é uma questão real. E aí a gente chega, muitas vezes nos lugares, eles estão igual a um túmulo, sem plantas, sem árvore. Minha gente, uma árvore ela pode ser plantada em cima do cimento. Aí como é isso? Quando eu cheguei de Porto Alegre, desses estudos que eu fiz, né, que não foi nada por acaso, na verdade, eu dizia assim para o meu orientador, que eu fui fazer um doutorado lá sobre sustentabilidade, no Rio Grande do Sul, e ele disse assim, olha, Claudina, você tem que fazer isso, aquilo lá. E eu olhei para ele e disse, professor, se engane comigo, não. Eu vim aqui para estudar, para ver se eu me torno uma pessoa melhor e posso ajudar as pessoas, mas não pense que é por conta desse título, não. É tanto que assim que eu voltei, a primeira coisa que eu fui foi me aposentar. E hoje eu sou aposentada e estou lá no centro espírita, fazendo isso lá no meio da rua, com as pessoas. Então, aí quando eu cheguei, meu irmão estava numa casa bem pequenininha, toda cimentada, tal, e ele é louco por planta. Tinha passado por um desequilíbrio de separação, não sei o que lá, e estava nesse cantinho apertado, e ele é louco por planta. Aí ele, eu estou aqui, todo amargurado, porque não tinha planta junto dele. Aí ele disse, eu queria plantar uma árvore, não sei o que lá. Eu digo, bora plantar aqui, porque Deus me deu essa oportunidade de aprender a plantar aqui, no meio do cimento. Aí ele trabalha com pneus, aí eu digo assim, traga 6 pneus, umas britas e terra e tal. Aí ele trouxe tudo que eu pedi, eu dei uma listinha,
terra preta, né, que a gente... Vou ensinar daqui a pouco como é que a gente faz. Aí ele trouxe tudinho. Ele disse, e tu vai fazer o que com isso? Eu digo, vamos plantar uma árvore. Ele plantou uma acerola. Até hoje está lá a acerola. Bota a acerola, são os cachos. Aí agora, na porta da oficina, ele plantou um limoeiro. Vocês terem ideia de como ele aprendeu de um jeito que ele ensina todo mundo. Eu só fiz uma vez com ele. E ele está assim, plantando. Então, assim, quando você tem amor à natureza, não tem dificuldade nenhuma, não. A dificuldade de quem bota é a nossa sombra. Mas se a gente quer buscar a luz, a gente começa a mudar. Então, eu falei muito das árvores, agora a gente vai falar um pouco da nossa responsabilidade. Porque o que é ecologia mental é a que eu quero transmitir para vocês, né? A gente falou um pouco toda da ecologia. Eu quero que... Quer dar um pouquinho d'água para ela? Que aí melhora. A ecologia mental é essa ecologia que ela tem a responsabilidade de a gente... efetivamente saber o que estamos fazendo aqui nesse planeta. Se a gente quer realmente evoluir ou não. Às vezes a gente está meio que se enganando, achando que está evoluindo, e a gente continua sem... Como é a frase que Giselda me disse, que eu aprendi logo no começo, eu tive muita sorte, não foi? Como é que ela disse, Claudiana? A gente sofre porque a gente não ama. Então, a ecologia mental, ela ensina isso, a amar. E quando a gente começa a amar, outras pessoas também precisam, às vezes, ter um cachorrinho, ter um gatinho, porque não consegue amar ainda. Então, passa por tanto sofrimento. É muito sofrimento quem não ama. Quem não ama, vive doente. Quem não ama, vive obsediado. Quem não ama, vive sem amigos. E quem tem amigo, tem um tesouro. Então, assim, amar é ecologia pura. Ela ensina. E o planeta, minha gente, como eu vinha dizendo, nós temos o seguinte. Tem um tal de dióxido de carbono. Alguém já ouviu falar nisso? Em dióxido de carbono. De onde é que vem o dióxido de carbono? Quem sabe me dizer? Os carros, cheios de carros, né? Mas tem de outro lugar também. Quem é que sabe? Também. Então, assim, o lixo polui de uma forma tão forte e grosseira, e a gente não tem essa consciência. Apesar de eu ter estudado muito ecologia, mas o foco da minha história é o lixo. Eu estudei. Depois eu descobri que a gente ia resolver muita coisa se a gente aprendesse a tratar o lixo. E o lixo, a gente só trata, não tem governo, como eu disse, nenhum que resolva. Se nós tomarmos a decisão, porque as pessoas dizem assim para mim, Cláudia, não vou fazer coleta seletiva não passa na minha rua. Eu já fiz uma palestra uns 12 anos atrás, num condomínio, num prédio, num edifício, que era uma médica, e ela disse assim, olha, eu só vim para a sua palestra porque eu não aguento mais esses catadores que rasgam o lixo na rua e deixam lá tudo desmantelado, e disseram que a senhora, quando vem resolver essas coisas nos condomínios, o lixo resolve esse lixo. Eu disse, resolvo na hora. A senhora quer saber? Eles querem. Eu disse, separe seu lixo. Uma médica que trabalha, que estuda a questão biológica e tudo, e ela não tinha noção, né? Não é que uma pessoa má, não, mas ela não tinha noção que, se a pessoa separa o lixo, o catador, ele leva o que é importante para ele, e o restante ele deixa. Agora, você mistura o lixo todinho. Você bota casca de banana, você bota sopa, você bota papel, você bota plástico, você bota uma latinha de refrigerante, sei lá. Você bota tudo misturado, tudo que você consumiu, o que você consome. Você junta tudo e bota num saco. Porque você não tem maturidade espiritual. Você pega e simplesmente não se compromete. Lembra da história do berço ao túmulo? Se você comprar uma coisa, você tem que se comprometer com aquilo que você comprou. Porque a quantidade que você compra prejudica o meio ambiente, e o que você vai fazer daquilo prejudica o meio ambiente. Quando eu tenho consciência ambiental, quando eu tenho consciência espiritual, eu só compro o que efetivamente eu vou usar. Eu não acumulo. E tem tudo isso no Evangelho. Eu não acumulo, porque quando a gente acumula as riquezas, o que é que acontece? Quem é que vem e rouba as traças né? Isso. Acontece igual em tudo. Tudo que está no Evangelho está tudo certinho. Então, se a gente, por exemplo, com a questão da comida, eu comprei, a única coisa que eu espero de que eu tenha conseguido passar a mensagem hoje pelo
convite direto do plano espiritual, é que a gente se comprometa e tenha consciência e responsabilidade do que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. Porque de onde a gente veio e para onde a gente vai, de onde a gente veio, a gente pode corrigir. Lembra quando Chico Xavier diz que a gente pode corrigir o caminho para frente? Então, para onde a gente vai depender do que eu estou fazendo aqui. Não é isso? Se eu estou aqui e eu não tenho responsabilidade nenhuma com esse planeta, que é a minha casa, que é onde eu estou, onde eu recebi de presente para estar aqui, eu só destruo, eu vou ter conta para pagar. E eu vou ter, na verdade, a gente já começa pagando aqui mesmo, porque esse aquecimento que a gente tem é por conta deste bendito dióxido de carbono, e ele está no lixo. Olha como é que ele está no lixo. Se eu não separo o meu lixo, só precisa de 3 coisas, minha gente. Aquela história que o pessoal diz assim, aqui eu tenho coleta seletiva. Todo mundo diz, vou fazer coleta seletiva. Aí compra aquelas cores, né? Verde, amarelo, lembra? Qual é a outra cor? Verde, azul, amarelo. São 4 cores. Vermelho, verde, amarelo e azul. E aí ainda quer que todo mundo, desde as crianças pequenas, aprenda o que é cada cor, não é isso? Só que, minha gente, esse lixo, ele é o lixo reciclável seco. E ele é só 20% do lixo, daqueles 65%. Agora, o orgânico é 50%. E esse lixo seco, a gente não coloca ele no lugar errado, também é para o planeta economia de energia, economia de água e economia de recursos naturais. Vocês sabiam disso? Olha, um exemplo. Uma garrafa PET. Estão me ouvindo? Eu estou falando de espiritualidade, certo? Então, assim, se eu pego uma garrafa PET e jogo num saco misturado com todas as outras coisas, vocês imaginam um catador? A pessoa que eu tenho mais respeito na questão trabalhista é um catador. Um catador, ele não é assaltante. Um catador, ele não é traficante. Um catador é uma pessoa que está limpando a tua sujeira, que você não aprendeu a separar. Aí, de novo, não passa na minha rua. Problema da prefeitura, do prefeito, do município, o que for. O teu problema, além de ser legal, é espiritual. Você precisa separar esse lixo. É uma questão de consciência. É uma questão de ecologia mental. Você precisa separar esse lixo, porque quem chegar perto desse lixo, ele já está separado, já vai para o lugar certo. Mas quando você não tem, você é uma pessoa imatura. Você é uma pessoa distante de Deus. Você é uma pessoa que não está percebendo o quanto você está degradando o meio ambiente. Porque esse lixo seco, ele vai para o planeta de volta e não precisa mais degradar nada. Então, eu vou falar da PET. Se eu boto a PET no lugar certo, para alguém levar, ou você vender, ou faça o que quiser, mas faça com que essa PET, dentro da sua possibilidade que está na sua mão, ela retorne para a cadeia. E aí a gente deixa de ter que pegar petróleo para ser a matéria-prima para virar PET. Tudo que você usa, ela veio do meio ambiente. Você pode me dar qualquer exemplo aqui. Professora, mas, sei lá, esse microfone aqui, ele é de ferro. Não é de ferro? Sabe de onde é que veio? Vocês lembram daquele problema gravíssimo que houve da Samarco? A Samarco pega uma enorme quantidade de solo, onde esse solo, ele é uma jazida que tem um elemento que depois que ele tira, processa, peneira, não sei o que lá, assim, que faz aquele estrago todinho, faz uma bolinha de ferro. Para depois ir para as outras indústrias que pegam aquela bolinha e transformam em ferro. Então, toda vez que eu pego o microfone, não gostei desse não, vou jogar fora, pronto. Você não tem consciência ambiental, você não tem maturidade planetária de saber que tudo você deve reaproveitar, para que isso não vá para a cadeia, já chegue no túmulo, deixe ele demorar. Todo mundo não quer vida? Lembra que eu falei que é vida? Quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de ecologia, a gente fala de vida. Quando eu mantenho isso aqui útil, por muito tempo, eu estou deixando de que isso aqui precise que alguém tire do meio ambiente, produza, a gente consome para fazer outro. Então, às vezes, tem gente que tem raiva de gente que é mais de idade, que reaproveita as coisas, e tarará. Essa é a pessoa que fica reaproveitando as coisas. Essa é uma pessoa sábia. É uma pessoa que ela tem a intuição
de manter as coisas sendo úteis. Você tem um óculos, não joga no lixo. Todo mundo vai, joga no saco. Doa para outra pessoa, para uma igreja, para um lugar onde alguém possa reaproveitar, troca só a lente. Então, nada do que você consome não deixa de ser uma responsabilidade tua. Consumiu, já está na sua lista. É o mal que você faz ao planeta quando você simplesmente descarta e você não tem a responsabilidade que aquilo volte para o lugar. Então, uma outra coisa vou dar outro exemplo aqui, que acontece muito, é remédio. Olha, tudo que a gente compra, remédio. Aí você toma um remédio e ficou lá pela metade. O que a gente deve fazer com o remédio? A gente ou pega aquele remédio e leva a caixinha que sobrou e leva lá numa instituição, por exemplo, Padre Zé. Chega lá, tem médicos que olham se está invalidado, se não está, e reaproveita. Mas não foi para o lixo. Mas o que a gente faz? Puf, tudo num saco. Toda vez que eu for descartar um lixo, eu tenho que refletir. E assim, não, tem que estudar, igual a professora Claudiana, que foi para o Rio Grande do Sul, estudou 5 anos, lixo. Não, está tudo na internet. Todo mundo tem internet. Abre lá. O que eu faço com isso? Você abre lá, está dizendo o que você faz. O que você não pode é misturar o lixo. Bom, a lei é 12.305, ela é de 2010. Ela diz assim, todo brasileiro é obrigado a separar o lixo. Então, quem não separa, não estou falando mais nem de questão espiritual, é um fora da lei, que não está cumprindo a lei. Quem não separa o lixo? Imagina a questão espiritual. Toda vez que a gente é fora da lei, a gente não está bem distante de Deus, é ou não é? Mas a gente só pensa que é matar, roubar, né? Fazer, não ser ético, essas coisas. O lixo é a mesma coisa, porque a degradação ambiental, eu acredito que vocês já sabem, porque tem muito isso na internet, na televisão. Existem lugares que as pessoas não têm mais onde morar, porque só tem lixo. Aí eu vou para mais pertinho, sabe Cabedelo? Tem pessoas aqui em Cabedelo que moram em cima de um lixão, que era um lixão. Mas por que os lixões existem? Por que tem tanto lixo? A culpa é nossa, minha gente, não é do governo. É de ausência ecológica, é de ausência de conhecimento, de responsabilidade com a vida. Então, toda vez que você mistura um lixo e joga um saco lá na frente, saiba que olha, quando eu digo isso, o pessoal às vezes fica meio triste comigo. Eu digo, minha gente, é melhor tirar o joelho do chão, de rezar e agir. Porque quando você só separa o lixo, você é uma prece conectada com a espiritualidade. Porque, preste atenção no que acontece. Vocês acham que é correto e vocês acham que é caridade a gente saber que as pessoas estão sem água? Como é que a gente faz? A gente faz uma luta enorme para ver se as pessoas têm água, para ver se as pessoas têm comida. Você sabe quantas pessoas estão sem comida atualmente? 800... Quanto? Bilhões de pessoas passando fome. E tem 1.200.000.000 de pessoas obesas. Repara a disparidade. Então, alguém está comendo demais e alguém está comendo de menos. E a gente fica enlouquecido nos centros espíritas para botar comida na mesa da pessoa, e o que a gente tem que botar na mesa da pessoa é conhecimento. Eu estava falando para a nossa amiga que hoje de manhã eu disse, eu estou desse jeito, descabelada, estou aqui, vim do jeito que deu para vir, porque de manhã eu tinha um compromisso. Passei a manhã inteira na creche, com alguns voluntários e uma professora do campus de Cabedelo, ensinando a comunidade a comer. Então, a gente foi ensinar que banana tem um teor altíssimo de nutrição e as pessoas jogam a parte melhor da banana, que alguns já sabem, né, a casca. Só que todo mundo sabe, mas não faz. É essa a diferença do que a gente veio conversar aqui. Você fala, você ouve, mas você não faz. Então, aí o que foi que a gente foi ensinar? Aí a gente desistiu de ficar blá, blá, blá. Aí a gente, vamos lá, olha, vai ter um curso, tem diploma, tudo mais, porque as crianças, eu preciso que aquelas crianças se alimentem melhor. As crianças só estão comendo hoje plástico. Quando a gente faz palestra nos municípios por aí eu pergunto assim para eles, que minha conexão é com as crianças, o tempo todo. Aí chego para as crianças e digo assim, minha gente, de onde é que vem a comida? Eles respondem todos. Sabe o quê? Do supermercado. As mães não estão levando as crianças mais para a feira. O pessoal não tem mais horta em casa.
As crianças não sabem. Uma aluna minha foi tão interessante, chegou no meu quintal. O meu terreno da minha casa é 15 por 30. Eu tenho 12 árvores. E a casa está no meio. Tenho 12 árvores. Aí tinha um pé de caju e estava cheio de lagarta. Sabe aquela lagarta de fogo? Aí a menina disse assim, professora, eu posso ir pegar uma goiaba ali, porque está botando goiaba lá no meu quintal? Aí ele, pode. Porque ela disse, professora, venha ver a coisa mais linda do mundo que tem aqui. Eu disse, o que será? Lá fui eu ver o que era. Era uma lagarta. Ela nunca tinha visto uma lagarta de fogo. A minha tem 20 anos. Eu disse, minha Nossa Senhora, temos que trabalhar a questão ambiental. Então, chegou, eu tomei um susto, que ela disse, olha que coisa mais linda, que estava um galinho cheio de lagarta. E aí as lagartas é prova de que não tem agrotóxico. Gente, nós estamos atualmente tomando de agrotóxico 5,6 litros por ano. Você sabe o que é 5 litros? Você sabe o que é 5 litros? Um balde de tinta tem quanto, aqueles baldes de tinta? Não tem uns de 5 litros? Imagine quase 6 litros você está tomando por ano. Qual é o resultado disso? A pessoa está tomando agrotóxico. Agrotóxico é veneno. O que acontece? Tem todo tipo de desequilíbrio. Tem câncer, tem neuroses mentais, e às vezes a gente está doente, seriamente, é puramente da alimentação. Puramente da alimentação. Então, quando a gente vai no centro e faz isso, então, hoje, as professoras, né, e as diretoras e as cozinheiras, faxineiras, estava todo mundo junto, eram 18 pessoas aprendendo a comer casca de banana. Foi o almoço hoje. E assim, como é que a gente apresenta para as crianças? Como peixe. Inclusive, as crianças diziam assim, mas, tia, que peixe legal, esse não tem nem espinha. Eu digo, esse é realmente do bom. Porque a gente é uma cultura tão forte que alguns dizem assim, e eu vou dar lixo para o povo? A gente tem na cabeça o que é lixo, a gente não consegue mais cortar esse paradigma, e a gente só acha que comida, na verdade, a comida é aquela carne fraca que a gente come, é papelão, que a gente come é tudo que não presta, a gente come defunto, a gente come coisa que está congelada há mais de um ano, e a gente gasta dinheiro de forma desequilibrada e está ficando cada vez desnutrido. Vocês já viram crianças quando nascem com aquilo aberto aqui, que a gente chama, que é laporino, né? Lembra? Tem crianças assim? Sabe o que é aquilo? Desnutrição. Meu filho é cirurgião plástico. E eu disse assim, meu filho, e ele é dessa associação de fazer essas cirurgias gratuitas, reúne todo mundo, todos os médicos, ele é dessa sessão também, é um trabalho que ele faz com muito amor. E aí eu disse assim, mas meu filho, por que tem tanta criança e é mais do interior? Ele disse, fome. Eu disse, como assim? As mães totalmente desnutridas, e aí, quando nasce uma criança, nasce com aquele defeito. O defeito, claro que a criança também está nascendo lá, porque é uma questão kármica dela também e tudo mais, mas é desnutrição. Então, assim, joga uma casca de banana fora e faz um monte de lixo e ainda vai dar lá a questão do gás metano para a camada de ozônio, porque toda vez que nós tivermos o lixo no lugar errado, a gente está poluindo o ar, o solo e aumentando a temperatura. Só o lixo. Vamos fechar aqui o nosso assunto, porque se vocês me deixarem falar, eu falo até amanhã de manhã, sem parar. Porque a energia não é minha, tem só um pouquinho, mas tem gente aqui por perto dando força. Então, nós, se separarmos o nosso lixo, se nos comprometermos com o amor, vamos dizer assim, nessa experiência tão simples de apenas separar o lixo, olha quantas coisas eu contribuo. Eu contribuo para não aumentar a temperatura, eu contribuo para que um catador tenha um recurso para ele sobreviver, eu contribuo para não poluir o solo, eu contribuo para ter mais energia, porque todo mundo quer um celular, um computador e tudo, né? Vai faltar energia, porque a gente está gastando energia de forma equivocada. Minha gente, então, olha, para encerrar, eu queria ler um trecho do Evangelho. Deixa eu ver aqui onde é que está meu Evangelho. Aqui. Onde a gente encerra com a mensagem, né, que fecha com o começo da nossa Luciana. Luciana, estou tua fã, viu? Que a tua poesia foi muito linda. No capítulo 11, que diz... Todo mundo sabe qual é o capítulo 11 do Evangelho? A gente tinha que ser meio como os crentes, né? Que sabe tudo direitinho. Ficava mais no coração, não sei. Amar ao próximo como a si mesmo. Capítulo 11 do Evangelho. Amar o próximo como a si mesmo. E no item 8,
Eu tirei só o trechinho que me interessava aqui hoje para a gente falar desse amor à natureza, da ecologia. Diz assim, ó, os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Tem muita gente que vem no centro espírita para ser feliz, para manter o equilíbrio e a felicidade. E aqui está dizendo, só tem felicidade, como Giselda já dizia, quem ama. Então, vamos desenvolver o amor. Está escrito no Evangelho. A vida do dia a dia explica isso. E se nós realmente queremos ser felizes, vamos estagiar, pelo menos, em amar os animais, as plantas, a água, não jogando lixo na rua que vai bater na água e ela polui. Não jogando nenhum elemento poluidor para que a gente não tenha esse desequilíbrio, comprando as coisas que realmente necessitamos. A gente tem um costume de, quando viaja, falar assim, eu vou levar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes é uma coisinha que só serve para virar uma outra coisinha, né? E as escolas, infelizmente, ainda estão ensinando ecologia de forma muito equivocada. Ensina a cortar um plástico com outro, não sei o que lá, juntar, colar, e vira um lixo de 6 meses. A gente tem que ensinar efetivamente às crianças a ecologia real, como faz o Capra, não sei se vocês já leram algum livro dele, que ele é um físico e ambientalista, e ele hoje só trabalha com as crianças, porque ele descobriu que é muito difícil mudar a concepção do ser humano já mais, com mais idade. E as crianças, sim, precisam. Agora, lembre que só o adulto, é ele que está transmitindo às crianças, é ele que está passando a coisa equivocada. Então, assim, a responsabilidade nossa enquanto ser amadurecido, ou não, mas querendo ser espírita, ou sendo espírita, é fazer com que as crianças as crianças são o futuro. A sustentabilidade, ela diz isso. Ela diz, só teremos futuro se nós tivermos as crianças educadas com amor à natureza. E isso é um amor incondicional. E foi o que eu vim trazer para vocês. E, na verdade, eu ouvi mais uma vez para ver se eu também aprendo. Que Jesus nos abençoe.